Em 1 Coríntios 12, você lê o capítulo inteiro, você percebe que fala sobre a estrutura da eclésia, o corpo do Messias e como é composto de diversos membros. Ou seja, o evangelho é para um coletivo de pessoas, né? Não se vive o evangelho sozinho. É complicado o isolamento, né? E teria que ter a comunidade, uma nação de Israel, e tá, é um problema aí. Vocês leem lá 1 Coríntios capítulo 12 e vocês vão ver que exige uma comunidade e tal. Aí o cristianismo, pô, preciso falar que corpo de Messias é esse que, não, fulano não é pastor da Assembleia de Deus da Madureira, o outro é o bispo da Igreja Universal de Deus, o outro é pastor do Adventista do Dia, o outro é ancião da Testemunho de Jeová, o outro é o ancião da CCB. Ele tá com múltiplos corpos, múltiplas cabeças, é um monstro. Então, não vem com essa, não cola assim, você tem que se conectar aí como membro numa dessas coisas aí. Olha, não, tenho vários argumentos, nem vou expor os meus argumentos aqui para não. Não. Eu já falei, nenhuma denominação foi criada pelo Messias, foi tudo criado por homens, é tudo doutrina de homens, então eles não têm essa autoridade. Para mim, só crescem para cima de quem é nécio, de quem é joio, tá? Tá, mas daí também é o seguinte, tem então o primeiro problema, tá? Você é um cara aí isolado, você crê no evangelho, sim, creio, estou tentando, pleiteando a minha salvação, através do sacrifício do Messias, do sangue do sacrifício do Messias e tal, tentar receber a minha coroa da vitória do Cristo, né, do Messias de Israel, e que é a vida eterna tá no reino dos céus. E tá, eu tô nessa situação que eu tô isolado, não tô no corpo do Messias. Tem uma outra situação, não tô falando contra o cristianismo, falando que é inválido e tal, mas e aí, como é que fica isso? Tanto quem está isolado, quanto vamos pegar essas pessoas das denominações, mas os que têm frutos do Espírito. Já tem áudio no canal dos frutos do Espírito, Galatás 5:22, se não me engano. Tá, e essas pessoas? Qual é que é? E a resposta para mim é isso aqui, que quem me mostrou isso aqui pela primeira vez foi na 12 Tribos, né? Então vou dar crédito aí. É o Ionic que me apresentou, o Ionic, o pessoal da 12 Tribos que aprendeu com o Ionic, mas se bem que eu vou falar aqui da minha cabeça, né? Assim, vai bater mais ou menos com o que eles ensinam lá. Só um segundo. Então vamos ver aqui, capítulo 22, Apocalipse 11. Aquele que é injusto, continue sendo injusto. Aquele que é impuro, continue sendo impuro. Impuro ou imundo. Aquele que é justo, continue sendo justo. Aquele que é santo, continue sendo santo. A interpretação é assim. O nosso Pai, ele tem uma sabedoria infinita e ele sabe com que ele está lidando. Ele revelou isso aqui pra gente, para todos os seres humanos, porque isso aqui, ó, tá simples assim, que uma pessoa de menor capacidade intelectual, com maior capacidade intelectual, não tem desculpa. Todos conseguem entender exatamente o que tem aí. 4 categorias de pessoas. Você tem santos, justos, injustos e os imundos. Tá? Então o que acontece? É como se o nosso pai desse assim na nossa mão um guia, né? Um manualzinho. O que eu vou encontrar aqui nesse mundo, então, meu Deus, tal. Eu vou encontrar só 4 tipos de pessoas. Ou você vai estar diante de um santo, ou de um justo, ou de um injusto, ou de um imundo. Cada ser humano vai cair em uma dessas categorias. É simples e funciona. Você pode começar a observar a realidade. Você vê que não escapa um, cara. Não tem. O injusto é injusto mesmo, você vai perceber. O justo é justo. E o imundo é imundo, né? E ainda graças a Deus são poucos, né? E os santos também são raríssimos, né? A questão é a seguinte, cara. Santo, kadosh, separado. É complicado falar sobre isso, eu sei, eu tenho pouco para dizer. Eram os discípulos lá no começo, que eram kadosh, os separados. E como que era o estilo de vida? Por que eles são santos? Começa de estar separado do mundo, né? Então, qual dos religiosos aí estão separados, são kadosh, são santos? Nenhum.
Eles comem onde todo mundo come, compra comida no mesmo mercado que todo mundo compra, assiste a televisão que todo mundo assiste, mora no bairro onde todo mundo mora, trabalha na empresa do maçom onde todo mundo trabalha igualmente. O que separa o religioso chama-se arrogância religiosa, só a arrogância deles, assim, só na visão deles mesmos. Eles validam eles mesmos, né, como sendo especiais, estando acima dos outros. É altivez, né? A Adventista fala isso abertamente, que eles são remanescente da igreja na Terra, ou seja, arrogância religiosa, e uma interpretação totalmente falha, né? Já denota a carência da unção do Espírito Santo. Testemunho de Jeová também é bem por aí, eles são, Testemunho de Jeová lá são os que vão ser salvos, o resto, CCB também é bem assim, exclusivista. E qual mais? Deus e Amor, só ouvi falar, não fui lá ver, mas o que eu vi na internet, debate, ouvi facção, exclusivista, eles ensinam mesmo que só lá é a igreja, é só lá que vai ser salvo, e o resto não. E tem isso aí, vai indo, denominação após denominação, pessoal que está nessa questão aí da arrogância religiosa. Qual que é a separação deles? Olha para a realidade, não estão separados coisíssima nenhuma. Tá, mas quem que são, né? Os que prestam, né? Os que são justos, entendeu? Tem bastante pessoas justas nas denominações por aí. Ah, pro passado aí morreu sem saber da restauração de Israel, sem viver em comunidade, sem não conhecia Atos 2, 4, 4, 4, 5, nunca praticou, nem pensou, né? Nem cogitou hipótese. Essas pessoas, se elas foram justas, a salvação do Messias é para os justos e para os santos, entende? E eu, nessa história, a mesma coisa. Eu sou um justo. Eu não preciso, se eu frequentar uma denominação, o que que eu vou ser, cara? Eu posso ser um justo e posso ser também um arrogante, um vaidoso aí, um desses caras altivos aí que acham que estão acima dos demais e que são os donos da verdade, que são os portadores do evangelho e desprezam o próximo como eles não desprezam eles mesmos, né? Ao invés de amar o próximo a si mesmo, aí despreza o próximo porque não é da religião deles. Nossa. E então, tipo assim, deu pra ver que onde que cai esse tanto quem tá isolado quanto quem os religiosos aí. Nessas valas aí, meu. Santo ninguém consegue, porque para ser santo, lembra lá do 1 Coríntios, capítulo 12? Precisa daquilo, daquela estrutura. Tem que estar junto, entendeu? É um fazendão lá, uma vila, uma cidade, uma nação, onde, opa, a regra é essa, a lei é essa, a estrutura é essa, o Messias é o cabeça. Tem mesmo o ministério de pastor, não tem nada a ver com o que o cristianismo inventou. Não confunda as coisas. Lembra que eu falei que cristianismo não é evangelho? Eu nem vou revelar aqui o que é um pastor, mas só olha para o pastor de ovelha e olha para o que eles dizem que é um pastor hoje. O que tem a ver, cara? Você já viu um pastor de ovelha num pasto falando para as ovelhas? Tchau, vai embora e dá dinheiro e depois volta aí daqui um dia. Da onde que esse modelo moderno você pode chamar isso de pastor? É para nécios, tá? E é para quem ama e pratica mentira. Eu não vou nem revelar o que é um pastor, tá? Mas existe esse ministério de fato. Não no cristianismo, tá? Na escritura e lá na eclésia, lá original, existiu. Dá para restaurar, né? Precisa de pessoas, de santos, de quem queira fazer. Aí tem, vocês já viram. Bom, apóstolo hoje em dia não pular essa parte, eu acho que não tem como. Pulo, passo. Que mais que tinha que a gente viu? Os mestres, professores, evangelistas, missionários, tudo isso dá para restaurar fácil, né? Aliás, evangelista e missionário tá certo o que você está fazendo. O que é um evangelista? Ele prega o evangelho, se ele tiver capacidade, tiver capacitado para isso, né, propriedade para falar do evangelho, apresentou o evangelho para alguém, o cara fez perguntas, respondeu as perguntas, mostrou, deu uma cópia pro cara, falou lá o link para ele acessar para ler e reler, né? Tá evangelizado, né? Missionário, faz isso a nível internacional. Então, isso aí o cristianismo até faz, isso eleva, espalha o evangelho, pelo menos. Vamos para mais uma espadada em quem é Cristonto. Mateus, Evangelho de Mateus, 24.
14. Olha o que o Messias disse: este evangelho do reino, qual reino será que é? Reino de Israel, tá? Será pregado, pode ser o reino dos céus também, vai, vamos deixar aí, né? É que é os dois, na verdade. Mas vamos lá, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como um testemunho para todas as nações, então virá o fim. Então, o cristão, tá? A gente tem missionário, tá? E tem evangelista, com uma ressalva, né, meu? Na verdade, só levam o evangelho, eles não é como um testemunho. Que testemunho que eles têm? Se não separa do mundo, é cada um por si, não é como é lá, já falei, Atos 2:44, 4:32, 4:3, 4:3, 7. Não é como um testemunho, entendeu? Quem está levando o evangelho como um testemunho, só 12 tribos mesmo, lá, 12 tribes do Ionic. Só eles fazem como um testemunho, só eles. Estão levando por todas as nações o evangelho como um testemunho. Nem vou me estender nisso, mas então tem mais essa espadada aí, ó, pra galera se ligar, tá ligado? Tô falando, tem algum santo em alguma denominação cristã? Zero, nenhum. Isolado? Também zero, cara. Outra questão do santo, né? De novo, é complicado eu dizer para vocês o que é um santo. Já apontei algumas coisas, mostrei os versículos, né? Mas mais uma coisa que eu já falei sobre o servir. Tem um áudio lá atrás, lá dos estudos, do servir. Os santos vão ter que estar servindo uns aos outros, né? Não é servir o mundo, tá? Não é servir os kadosh, é servir os santos, servir os separados, cara. Tem que servir seus irmãos em Cristo. Só juntos, só vivendo junto. Comunidade, vilarejo, cidade-estado, nação, entendeu a pegada do que é o santo? Então sobra pra gente, amados, assim, vamos ser realistas. E eu sou justo, procuro ser justo. Eu me declaro como um justo, né? Aí o Messias, João 5:22, ele vai decidir lá, bater o martelo se é ou não é, certo? Mas até isso é pecado, alguém sair por aí e falar que é discípulo. Que discípulo que você é se você... Não, cara, já expliquei, né, o que teria que ser. É só uma pessoa que vive no mundo como qualquer outro, como um descrente, como um imundo, como um injusto. Ele é justo, mas ele está no mundo, não é separado, não é kadosh porcaria nenhuma. E não cumpre tudo que tem que ser cumprido dos mandamentos do Messias e das ordenanças dos apóstolos. Então não é santo coisa nenhuma. Então, quando a pessoa se declara um discípulo ou se declara um santo, mente, peca e mente, né? E aí a gente já sabe que aqueles que amam e praticam a mentira, está escrito lá, 1 Coríntios 6, 9, 10, né? Que não é do reino do céu. Então, se alguém me leva a sério aqui, ou acompanha, concorda, é só isso. Você não vai me ver por aí falando que eu sou santo. Não, eu não sou um santo. Não sou kadosh e eu gostaria de tentar uma comunidade, um vilarejo, uma cidade-estado, uma nação mesmo, se a galera chegasse na mesma página, no mesmo entendimento. Mas assim, minha opinião, todas essas denominações aí tem justos e tem joio pro meio, entendeu? E nécios, né? Aí o nécio que aceita ser educado, aceita o conhecimento, se eleva em conhecimento, chega nessa página, ele era um trigo, sim, faltava só isso mesmo. Tem um monte que é relutante, é teimoso e não vai aceitar nunca, quer mentira mesmo, quer coisa de joio porque é joio. Então, e aí tem um punhado de trigo, cara, mas todos esses séculos nunca acontece, né? Não conseguem chegar. O New Ionic chegou. Olha que a partir de um homem, o que ele conseguiu fazer aí. E começou lá em 1971, se não me engano. Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos. Hoje são milhares de pessoas. Eles não fazem censo. Sabe por quê? Tem lá, primeiro Reis ou segundo Reis. É pecado. Não é do agrado do nosso Pai. Não vou falar que é pecado, mas assim, fica claro lá pelo texto lá que não é para ser feito censo. É um preceito. Tá vendo? Um preceito, cara. Mais uma espadada, mas nem vou mostrar o versículo, cara. Tá a história lá que quando, acho que é Saul que fala, não, vamos fazer um censo aí dos israelitas, aí vem uma punição para ele, né? Qualquer idiota entende o que está acontecendo ali. Ele fez algo que não é para ser feito. Tem um preceito ali, não se faz censo. Então, nem eles vão saber dizer quantos milhares de pessoas, mas é mais ou menos 5.000 pessoas em toda a terra, espalhados aí, vivendo e pregando o evangelho como um testemunho.
É ali que vai ter alguns caras que podem bater no peito ali e falar que é um santo. Ele é um santo de Israel, ele é um discípulo do Messias de Israel. Discípulo de Yeshua, né, como eles mesmos usam esse nome. Eu também uso, por enquanto, Yeshua. Foi o melhor nome que eu cheguei até hoje aí. É em hebraico, pelo menos. Né? Tem um debate na internet, outros nomes em hebraico, aí, possíveis nomes. Tá, mas deu pra entender onde meteu o dedo, apontar na minha cara, ou mesmo eu quando eu critico todo o cristianismo. Tá, meu, tanto eu quanto um monte de gente por aí, no meu entendimento, é nessa vala que a gente cai, justos, quem guarda a sua justiça. Ah, mais um detalhe desse versículo aí das 4 categorias. Você pega, em inglês é até mais fácil, que essa palavra é mais destacada, é righteous, mas eu já não sei se em português dá pra fazer, mas dá pra fazer assim, você vai pesquisando assim, vai lendo Salmos, vai lendo tudo. Torá, Tanar, Salmos, vai lendo tudo, cara. E presta atenção quando falar de justo, porque os justos, isso, não sei o que lá, os ímpios, fala de ímpio e fala de justo, toda hora fala de justo, o justo isso, o justo aquilo, o justo guardará os mandamentos, blá 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 blá, blá porque o justo, não sei o que lá, é uma categoria, entendeu? Não é só ali, no Apocalipse 22:11, que é uma palavrinha, e não, isso aí não é nada, esse versículo, tem uma baita de uma revelação aí, tá? Tentei passar a visão, era isso que era o tema do áudio, de ver, tá revelado isso na escritura, cara, essas 4 categorias, e daí essa categoria do justo, pega os versículos, vai vendo, você vai ver, cara, essa palavra é recorrente, porque está falando de uma categoria de pessoas, são os justos, que vão ser salvos, sim. Para acabar, o pessoal pergunta, mas e o índio? E aquela pessoa numa comunidade tribal ali, nunca conheceu o evangelho, nada. Ele roubava, ele matava, ele adulterava, ele mentia. Não, 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 não. Ele viveu em justiça? Ele era um justo. Aí, provavelmente, o Messias vai salvar sim. Mesmo sem ter ouvido uma vez na vida o Evangelho, nem saber o que é isso. Cara. E pode reparar, só observar, que muitas dessas comunidades, no Brasil já vi isso, comunidade indígena, você vê que eles são assim, eles são justos. Sem ter chegado ao Evangelho, sem nada, são mansos, são pacientes, que são os frutos do Espírito, lá, Galatas 5:22, e são justos, mesmo sem ter chegado. Você vê que coisa, cara. Claro, Deus, ele é um Deus de amor e justiça, de misericórdia. Você acha que porque o cara nunca chegou lá, o pastor evangélico, lá, não fizeram um prédio religioso lá do presbiteriano, da Universal, de qualquer uma que seja. Para mim são tudo a mesma coisa, né? Uma mentira, né? Um engano. Porque o cara não tem isso, não frequenta louvor lá, culto. O cara vai ser condenado pro lago de fogo. Por favor, né? O contrário, cara. Tá cheio de justos nessas comunidades, o Espírito Santo tá ali, entendeu? A graça, né? Em toda a terra. E esses caras aí nem precisam dessa porcaria, e ninguém precisa, na verdade. Para ser justo, não precisa frequentar o cristianismo, não precisa se associar com eles, entendeu? Para ser santo, precisa da eclésia, precisa de Israel restaurado, ou uma cidade-estado, ou um vilarejo, ou uma turminha, assim, um sítio ali, cara. O que eu vou falar? São as categorias, né? O versículo tá lá. E paro por aqui, né? Acho que era só isso que eu tinha para dizer. Valeu, gente. Tchau, tchau.